E aí, pessoal, vamos falar de duas bandas maravilhosas que na época eram concorrentes, que lançaram duas pérolas, dois clássicos num espaço de 3 dias um do outro, cara. Incrível, né? Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. O Papo Furado tá de volta para falar de rock, de heavy metal e heavy metal de qualidade, cara. Que discos esses, né? Discos que mudaram a minha vida, que fazem parte da minha vida. É isso aí. Antes da gente entrar nesse assunto que eu gosto demais, eu vou pedir a você que nunca me viu ou que me vê de vez em quando, mas não é inscrito aqui no canal. Por favor, faça a sua inscrição, dá o like no vídeo se você gostou e compartilhe o vídeo. Se você achou esse vídeo legal, essa coincidência, quase coincidência, desses discos terem sido lançados num espaço tão curto de tempo, discos tão bons, que têm características parecidas, eu vou dar uma explicada nisso. Compartilha aí, beleza? Então, os discos em questão são o segundo disco do Black Sabbath com o Ronnie James Dio, The Mob Rules, e o segundo disco do ex-vocalista do Black Sabbath à época, Ozzy Osbourne, o Diary of a Madman. Discos maravilhosos, cara. Eu vou falar um pouquinho de cada um e vamos contextualizar, porque incrível, o The Mob Rules foi lançado no dia 4 de novembro de 1981 e o Diary of a Madman foi lançado 3 dias depois, no dia 7 de novembro de 1981. Coincidência? Eles sabiam do lançamento um do outro? Isso ninguém sabe, ninguém admite. As duas bandas, nesse momento de 81, estavam num processo ainda de amadurecimento, né? É verdade. O Black Sabbath com o vocalista Ronnie James Dio e, na época, também já tinha entrado o baterista Vinny Appice, estava lançando o seu segundo disco, e o Ozzy estava naquele processo do segundo disco também. Ele estava ali com aquela parceria com o Randy Rhoads e estava ali meio na mudança de formação. Então os dois discos foram muito bem recebidos, tanto pelo público, tanto pela crítica, porque eles são muito bons, né? Eu já falei desses discos em vídeos anteriores, vou dar uma passada rápida. The Mob Rules veio de uma turnê bem sucedida do Heaven and Hell. O problema ali, o pessoal ainda lá do Black Sabbath estava muito doido nessa época, foi o Bill Ward que acabou pulando fora e entrou o baterista Vinny Appice. Essa versão aqui, ó, é uma versão deluxe, que tem o show, o disco 2, é o show Live at Hammersmith Odeon, que eu reputo que é o melhor disco ao vivo do Black Sabbath de todos os tempos, cara. Eu acho. Tanto é que ele foi relançado aqui no disco 2 do Mob Rules e também no Live Evil, nessa versão dos 40 anos. Cara, esse disco é maravilhoso e ele foi também, é o segundo disco do Black Sabbath com o novo vocalista e o último, né? Depois daí, foi o último disco de estúdio. Eles lançaram depois o Live Evil e o Dio pulou fora. Eu vou deixar aí o link aí abaixo. Quando eu falei do pormenores, eu e o Guto, meu amigo Guto, que colabora comigo, a gente falou da fase do Black Sabbath com o Ronnie James Dio. E a outra coincidência, que esse é o segundo disco do ex-vocalista do Black Sabbath, o Ozzy, e o último a contar com o excelente, o gênio da guitarra, o Randy Rhoads, que morreu, infelizmente, meses depois, em março de 1982. Esse aqui também é uma versão deluxe, ó, uma coincidência aí, mas uma coincidência minha, né? O disco 2 é um show ao vivo com a gravação espetacular. Boatos aí na época indicam que o Black Sabbath já estava agendado o lançamento desse disco para o mês de novembro de 81 e vazou a informação
para Sharon Osbourne, que fez o processo desse disco aqui andar mais rápido. A Sharon queria que os discos se conflitassem, né? Porque claro que havia uma competição entre eles. O Black Sabbath com um vocalista novo e o ex-vocalista do Black Sabbath querendo que a carreira dele decolasse. Então, a Sharon achou, se o Black Sabbath lança o disco muito à frente e meses depois, se o Ozzy lançasse esse, ele podia perder terreno. Então, reza a lenda, ninguém confirma que a Sharon já era muito influente, tanto é que ela é filha do Don Arden, que foi empresário do Black Sabbath ali nos anos 70, 80, ele até foi contra, ele falou de uma forma jocosa, quando o Black Sabbath substituiu o Ozzy pelo Ronnie James Dio, ele falou assim, cara, vocês vão botar esse anãozinho pra cantar no Black Sabbath? Então o Don Arden, que era pai da Sharon Arden, depois que ela virou Sharon Osbourne, quando eles se casaram, né? Então parece que vazou essa informação. A Sharon fez que o disco fosse lançado, esse aqui fosse lançado quase no mesmo dia, né? Quase no mesmo dia. Que doideira, né, cara? O que as pessoas não fazem pra fazer essa guerra? Eu não acho que aí ela jogou baixo, não. Eu acho que ela tava certa. Se ela não queria que o Black Sabbath, digamos, desgarrasse, ela fez correto. Cara, eu não vou comentar muito sobre os dois discos, porque eu já falei demais, mas são dois clássicos absolutos. O Dio aqui no auge, o Dio sempre teve no auge, né? Mas digamos que o ápice do Dio foi realmente os anos 80. Aqui não tem nenhuma música ruim. Corre lá nesse vídeo que eu fiz com o Guto, a gente fala aqui sobre o Mob Rules faixa a faixa. E o Dial for Madman também, muito legal. Ele tem aqui uma particularidade que ele fala que o baixista foi o Rudy Sarzo, o baterista o Tommy Aldridge, mas não, o baixo foi gravado pelo Bob Daisley e a bateria pelo Lickers Lake, o falecido Lickers Lake. Enfim, aqui entrou. Esse disco foi remasterizado nos anos 2000, exceto o vocal, ele foi regravado pela banda que na época era a banda do Ozzy, né? Com o guitarrista o Zakk Wylde, o baixista o Robert Trujillo, antes dele entrar no Metallica, e o baterista o Mike Bordin, que fez carreira no Faith No More. Muita gente torceu o nariz até o Lickers Lake. Antes de morrer, ele ficou muito feliz que ele recebeu o disco de ouro referente à sua participação. Então é isso, pessoal. Olha que coincidência incrível. Mas parece que não foi tanta coincidência assim. Isso foi proposital para os discos saírem quase no mesmo dia. Impressionante. Como as coisas, antigamente, eu falo sempre aqui nos meus vídeos, como que as coisas corriam rápido, né? A tecnologia era menor, mas a criatividade estava muito acima da média, né? Os discos eram lançados anualmente e tem casos até que bandas faziam 2 discos por ano. Algo inimaginável nos dias de hoje. Então é isso, fica o meu tributo, a minha reverência a esses 2 clássicos do rock. Um forte abraço, viva o Black Sabbath, viva o Ozzy, viva o Dio, esses caras que, repito, mudaram a minha vida e os rumos do heavy metal. Fui!